Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre deserto espiritual. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero falar com vocês sobre o tempo, que tem que eu não gravo vídeo aqui pro canal. E eu estava passando por esse processo, já tem um tempo, não foi só dos momentos que eu não gravei, mas de um ano, ou um ano e meio, ou dois, enfim. Eu não sei dizer ao certo o tempo, mas de uns meses pra cá eu dei uma parada na gravação dos vídeos, porque eu realmente precisei viver esse momento, esse deserto. E eu sabia que em algum momento eu ia voltar, eu sabia que era um processo, E até mesmo pelo nome do canal, eu olhava pra ele e falava, eu não vou desistir. Uma hora eu vou voltar e eu vou ter inspiração, Porque é isso que é importante, é você se inspirar. E era o que eu fazia aqui sempre pra vocês, Quando eu me inspirava, eu vinha aqui, gravava um conteúdo e postava e a gente interagia e era muito bacana, mas eu realmente fiquei esse tempo sem essa inspiração justamente porque eu estava passando pelo meu deserto espiritual. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu trouxe esse testemunho meu aqui porque eu acredito que pode ajudar algumas pessoas que estejam passando pelo mesmo processo, porque é um processo meio individual, Cada pessoa vai passar de um jeito, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que a gente pode linkar para não passar por ele, não passar pelo deserto de uma forma tão vazia, Até porque é um momento de muito crescimento, Onde Deus quer algo da gente. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. Quais são os sinais, assim, de um deserto espiritual? O que acontece com uma pessoa que está passando por um deserto espiritual? Como eu falei, tem coisas que são muito particulares, Não dá para dizer todo mundo vai passar pela mesma coisa, mas o que eu passei eu vou passar para vocês. Meu processo ele foi se tornando muito íntimo, Eu fui meio que me isolando um pouco das pessoas, fui sentindo algumas pessoas se afastarem e era muito bizarro assim as coisas, Os momentos que eu percebia que aquela pessoa era muito próxima, era muito frequente a nosso contato e de repente a pessoa sumia. De repente eu não tinha mais aquela conexão com a pessoa. Então eu percebi que tinha algo estranho no sentido de isolamento. Era como se eu precisasse ficar sozinha. Era como se eu precisasse olhar para mim. Precisasse de um tempo para não olhar muito para fora. Era essa a minha sensação, mas eu não entendi. Eu só me sentia sozinha, triste, sentia que as pessoas não gostavam de mim, não queriam estar comigo, e cada momento era um momento de sofrimento, E aí é que entra esse meu testemunho no sentido de que se você passa por algum sofrimento nesse sentido, que você consagre tudo a Deus, Pelo reino dos céus e que o seu sofrimento não seja em vão. Mas enfim, para mim foi muito forte essa questão do isolamento das pessoas. Eu precisei me voltar muito para mim e na época eu não tinha essa noção de que eu estava passando por um deserto, Mas hoje eu sei que era e entendendo esse processo ao longo do caminho foi muito importante. Outra coisa que aconteceu comigo também foi a intimidade com Deus, Eu fui criando, assim, muita intimidade com Deus, fui tendo uma ampliação espiritual no sentido de ouvir o que Ele tinha para me dizer através da palavra, de pregações, de momentos espirituais íntimos mesmo. E é isso que eu tô falando. Talvez os sintomas, não sejam iguais para todo mundo, mas eu percebo que é um momento de se conectar consigo mesmo. E Jesus sempre fala na palavra, que o reino de Deus está dentro de vós. Então eu acredito que cada pessoa vai ter formas diferentes, ou iguais, não sei, de olhar para dentro, olhar para o que está no seu subconsciente, no seu íntimo, sabe? É um momento realmente de introspecção. E por que eu tô falando isso? Porque justamente para que o reino de Deus que está dentro de você, ele haja, tem muita coisa que está dentro de você que precisa ser curado. Tem muito trauma, muita crença, muita coisa que está atrapalhando Deus agir. Então, o momento do deserto é esse, é de você olhar para você, de você se conhecer. É um momento de autoconhecimento incrível, onde Deus vai te ajudar através do Espírito Santo a entender onde estão seus bloqueios, sabe? Eu percebi que eu tinha muita crença limitante que impedia de ouvir Cristo, que me impedia de entender o que Ele estava falando. Então, é necessário que a gente esteja vazio de nós mesmos para que Deus possa agir.
ele não consegue agir de maneira plena, ele não consegue despertar em você o seu propósito crístico, né, o seu propósito divino, com a sua cabeça, a sua mente, o seu subconsciente cheio de informações, de bloqueios, de traumas, de coisas que podem mudar, né? Tipo, meio que bagunçar um pouco o que ele quer falar com você. Porque pensa bem, uma pessoa que tem um bloqueio de aceitação, né? A pessoa que não se acha, tem uma necessidade de aceitação, que tem aquela questão, né? Um bloqueio de criança, uma coisa que veio lá da infância, que tornou ela uma pessoa muito carente. Vai ser mais difícil de Deus agir. Vai ser mais difícil do Espírito Santo conseguir falar para ela o que ele quer falar, né? Então, o deserto para mim se resume em uma palavra: autoconhecimento. E eu até anotei aqui uma coisa muito importante, que o deserto, ele é um momento para agir e não para estacionar. Muitas vezes a gente entra naquele momento ali difícil, né? Aquele momento de tristeza mesmo, de solidão, como eu falei, que alguns momentos eu passei por isso, e a gente acha que a gente tem que viver o sofrimento. Ai, Deus quer que seja assim, Deus quer que eu passe por isso, porque eu preciso. Não, não é para você estacionar no deserto, não é para você parar e sofrer. Não é sofrimento, o deserto não é sofrimento, o deserto é crescimento. O deserto é um momento de entender. Peraí, hoje eu estou passando por uma solidão. Alguém se afastou de mim. E isso para mim é triste. Isso para mim me faz mal. O que que Deus quer me ensinar com isso? Qual o ensinamento que essa sensação, que esse momento está trazendo para minha vida? Porque o deserto é um momento de aprendizado. Até porque eu vou falar aqui mais na frente para vocês. O deserto é uma preparação da sua vida para aquilo que Deus quer fazer. Então você não pode estacionar. Você não pode olhar para o deserto e falar assim, ai, eu vou sofrer agora, porque Deus quer que eu sofra. Não. Primeiro que Deus não quer que ninguém sofra. Isso é uma crença também que a gente tem, né? Não, tô passando por isso porque Deus quis que fosse assim. Não. Deus nunca Deus nunca quis sofrimento para ninguém. Jesus veio e disse, eu trouxe vida e vida em abundância para todo mundo. Então é um erro que a gente comete na vida religiosa às vezes, é de achar que a gente tem que sofrer para aprender as coisas. Que o sofrimento vem para nos purificar. Não é isso. Talvez o sofrimento venha sim, mas para te ensinar. Para que você acorde e olhe para algo que precisa mudar em você. Então, todos os processos que você estiver passando no seu deserto, caso você esteja nesse momento, eles são para te tornar uma pessoa melhor, para te evoluir espiritualmente. Então, é parar e agir. Parar não, né? É olhar e agir. E não olhar e sentir, e sofrer, e viver. Não. É preciso mudar, é preciso crescer, é preciso evoluir. Porque, na verdade, o deserto, ele só vai passar quando você entender. Ele só vai passar quando você entender o processo que você está vivendo e evoluir. Enquanto você estiver só sentindo o processo, ele não passa. Ele não cumpre o seu papel. O deserto de Jesus na Bíblia durou 40 dias. Porque Jesus, ele era, né? Jesus. Então, a Bíblia fala do deserto de Jesus como se fosse um lugar, né, para onde ele foi e ficou ali no deserto, mas a gente também pode entender que seja esse momento de introspecção mesmo, de se limpar, de se autoconhecer, de tirar tudo que está ali bloqueando o Espírito Santo de falar. Né? De crescer, de tirar crenças, bloqueios, traumas, medos. Gente, quanto medo eu tive que tirar e tive que curar. Estou passando ainda por evolução na minha vida, é claro, mas hoje que eu venho gravar esse vídeo aqui para vocês, eu venho com o sentimento de vitória, sabe? Por quê? Porque eu encontrei o meu propósito. E isso é maravilhoso. E eu só encontrei depois que eu passei pelo deserto. Depois que eu aprendi, depois que eu evoluí, depois que eu entendi que eu não tinha que ficar lá parada, estacionada, sentindo, chorando, sofrendo. Entende? Então hoje eu sei o meu propósito. Eu conheci o meu propósito, inclusive, durante a minha crise. Eu não postei lá no Instagram, mas depois eu vou mostrar para vocês. Eu fiz
a Crisma o ano passado e terminei agora. Eu não era crismada porque quando eu casei, o padre, na época, né, o padre disse que não precisava, que podia passar só o casamento e acabei não crismando. Mas isso foi me incomodando, incomodando até que eu resolvi fazer, né, todo o processo de crisma e crismei. E lá dentro da crisma, a gente vive muito esse propósito, né? Qual que é o seu propósito? Você vai sair da crisma aqui para quê? Vai ser quem? E lá dentro eu descobri que eu estava descobrindo o meu propósito. E inclusive eu quero divulgar aqui para vocês. Hoje eu sou especialista em radiestesia terapêutica, que é uma área da ciência da física quântica que restaura a energia das pessoas, né? Todos nós somos feitos de energia, de elétrons, nêutrons, íons, e à medida que nós passamos por traumas, bloqueios e muita coisa na vida, a gente vai quebrando essa energia, caindo essa energia, vai se tornando fraco para nós e para o meio, né? A gente tem uma aura, né? Tem pessoas, inclusive, que têm o dom de ver a aura. A gente tem uma aura que é toda iluminada e dependendo das nossas experiências de vida, essa aura vai mudando de cor, vai encurtando, a gente vai se tornando pessoas mais frágeis e sensíveis ao mundo espiritual, ao mundo energético, enfim. Então, hoje eu trabalho com radiestesia terapêutica que visa ajudar as pessoas a recuperar esse campo energético para também ter uma vida espiritual mais forte, né, e sair de momentos difíceis, como por exemplo de uma depressão, de um momento difícil da vida, né? Porque a gente perde muita energia com muitas coisas e a radiestesia terapêutica veio para mim como um propósito para ajudar outras pessoas, assim como me ajudou também. Então, para finalizar, eu quero reforçar para você que o deserto só passa quando você evolui. E aí você entende o seu propósito. E aí você entende para que você veio nesse mundo. Porque é uma preparação, né? É um cuidado de Deus para você. É um cuidado de Deus na sua vida. E eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vou estar postando mais conteúdos agora de forma mais frequente, que eu quero estar falando sobre muitos assuntos que foram importantes para mim no meu desenvolvimento espiritual, na minha fase de evolução, que eu considero que eu estou evoluindo, é claro, não cheguei onde eu gostaria, mas eu quero muito compartilhar com vocês tudo isso. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder. E é isso, gente. Que Deus abençoe a caminhada de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.